Lucas capítulo 7, verso 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinhança. Mantenha a sua Bíblia aberta, evite andar, e me dê um pouquinho da sua atenção. Nunca foi tão importante os resultados. Na vida, nunca foi tão importante os nossos resultados. Somos pessoas que precisamos ter resultados. Você precisa ter resultados no seu trabalho, você precisa ter resultados no seu ministério, você precisa ter resultados na sua trajetória de familiar. Os resultados nos faz chegar a lugares maiores e melhores. Ninguém que não dá certo acontece. A sociedade está sempre de olho naquele que aconteceu, naquele que deu certo. Ninguém, no sentido pejorativo da palavra, ninguém é visto. O ninguém não é percebido. Nós olhamos as pessoas que dão resultado, nós paramos para ouvir, para conversar, para tirar uma foto com alguém que aconteceu. E quem acontece, quem dá certo, quem tem resultado, tem uma tendência natural. Qual, pastor? Carregar uma multidão atrás de si. É fato. Com o advento das redes sociais, quanto mais famoso você é, mais seguidores você possui, mais pessoas curtem as suas palavras, comentam as suas palavras. As pessoas não estão atrás de um Zé Ninguém, de alguém que não tem resultado. As pessoas, a sociedade, estão em busca de alguém que deu certo, de alguém que acontece, de alguém que de alguma forma, nesse exato momento, está estourando na mídia. É estranho, chega a ser cômico, chega a ser engraçado entender que há 2 anos atrás, muita gente que você vê na mídia hoje, você nem sabia que existia. E aí o cara faz uma música poética, profundidade de poesia. Ele diz na sua poesia: eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchum, tchac, tchu, tchu, tchac, tchu, tchu. Mas deu certo. Aconteceu. As multidões estão atrás dele. As multidões querem ver. Por quê? Fala para o teu irmão: deu certo. Deu certo. As pessoas, a sociedade não estão atrás de alguém que não dá certo.
Mas escute isso. Por que essa introdução e esse texto? Porque o texto que eu escolhi fala de dois personagens. Diga, dois personagens. Não fala com vontade, dois personagens. Os dois personagens conseguem arrebatar multidões. Os dois estão sendo seguidos por multidões. O primeiro é fácil de entender, porque corrobora com tudo que eu falei agora há pouco. É fácil olhar para o versículo 11, olha para o versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele quem? Jesus. Aonde Jesus estava, ali havia uma multidão, mas é fato. Quem não quer andar com um homem que faz paralítico andar, faz cego ver, faz mudo falar? Quem não quer andar com um homem que, se você tiver fome, ele multiplica pão e peixe? Antes de existir o McDonald's, Jesus inventou o McFish, pão com peixe. Meu irmão, quem não quer andar com esse Jesus? Tu está devendo, ele paga o teu imposto, o peixinho vai ficar entalado. Andar com Jesus acontece isso aí, ó. Tem um glória a Deus ali, tem um aleluia lá, tem um louvado seja Deus do outro lado. Qualquer um quer andar com Jesus, porque aonde esse Jesus está, milagres acontecem. É entendível, é compreensível entender por que essa multidão seguia Jesus, porque eu comecei dizendo que seguir alguém que dá certo vale a pena. Mas paradoxalmente, estranhamente, existe um segundo personagem que também consegue arrebatar uma multidão e de alguma forma contraria tudo que eu falei agora há pouco aqui, porque essa pessoa não faz milagre acontecer. Essa pessoa não tem resultados positivos na vida. Olha para o versículo 12. Chegando perto da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era o quê? Diga, viúva. Diga, viúva. E com ela uma grande multidão. A multidão que seguia Jesus, a gente consegue entender. A multidão que decide seguir Jesus é compreensível. Mas e a multidão que segue essa mulher? E eu quero pregar nesta noite sobre o encontro. O dia em que as duas multidões se encontraram. O dia em que a multidão que estava com Jesus se encontrou com a multidão que estava com a viúva. Eu quero pregar nesta noite, nesse dia, sobre o encontro. Hoje vai acontecer o encontro. Vai acontecer o encontro da multidão da vida com a multidão da morte. Mas a vida vai prevalecer e Deus vai ser glorificado. Quem pega essa palavra aí? Pode levantar a mão e, se possível, aplaude e glorifique ao Rei. E eu vou lhe mostrar que a multidão que seguia essa mulher, em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos parte dela. Porque a multidão que anda com Jesus está acostumada a ver milagres. Mas a multidão que carrega, ou que esta mulher carrega, traz algumas questões que eu quero falar aqui. Número 1. A multidão que seguia essa mulher carregava os porquês da vida. Por quê? Porque ela perde o marido e agora ela perde o filho. Quantas e quantas vezes nós fazemos parte dessa multidão que questiona: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui fiel a um marido tantos anos e ele me traía? Por que meu filho enveredou para as drogas, tendo em vista que eu dei uma boa criação para ele?
Porque a minha saúde da noite para o dia amanheceu debilitada e hoje eu estou com uma doença à beira da morte. Porque eu fui fiel àquele emprego e o patrão da noite para o dia me mandou embora. Por muitas e muitas vezes nós fazemos parte dessa multidão que questiona, que não entende, que não compreende, mas ainda assim decide caminhar. Essa mulher carregava uma multidão que não entendia o porquê, mas estava caminhando, estava andando. Eu vim dizer para você, meu irmão, que mesmo sem entender, continue a caminhar, continue a andar. Pastor, quais são as respostas? Talvez eu não te dê todas as respostas, mas eu digo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei, aleluia, a glória, a coroa da vida. Quem pega essa palavra pode dar glória a Deus aí. Essa multidão carregava os porquês. Ei, essa multidão carregava as dúvidas. Será que Deus existe? Porque se Deus existe, por que isso aconteceu com fulano? Se Deus existe, por que crianças inocentes morrem num terremoto? Se Deus existe, por que teve gente que não foi poupada naquela chacina? Pergunta para o teu irmão: alguma vez você fez parte dessa multidão? Porque isso é difícil de admitir, né? A gente é tão pentecostal, a gente é tão fogo puro, a gente acredita tanto, mas tem um momento da vida que a gente não crê. Tem um dia da vida que a gente fala: Deus. Um dos versículos mais lidos na igreja, mais pregado, é um dos versículos menos entendido. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Você leu o texto, deu glória, mas tu não entendeu, sabe por quê? Como que eu vou me aproximar de alguém se eu não acredito que ele existe? Só o fato de eu estar indo em direção àquela pessoa, eu sei que ela está ali. Só que esse existir não é da existência do ser, é da existência do poder. Por isso que o texto continua: que Ele existe, vírgula, e que é galardoador daquele que o busca. Ou seja, você não está vendo, mas você está crendo. Você não está entendendo, mas está acreditando. Você não está compreendendo, mas você diz: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Quem pega essa palavra aí? Eu sei que Ele vive. Essa multidão carregava os porquês, carregava as dúvidas, carregava a tristeza. Aqui comigo. Essa mulher, ela era viúva. Diga bem forte: viúva. Talvez você saiba disso, mas deve ter 2 ou 3 pessoas que não sabem disso. Ser viúva na antiguidade era sinônimo de alguém que literalmente foi esquecida por Deus. Viúva na antiguidade era alguém que estava debaixo de uma maldição. Aqui comigo. As 2 histórias que mais evidenciam os 2 profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, dar-se-ão na vida de 2 viúvas. Existe um texto da Bíblia que a gente cita na hora da oferta, que é Lucas 21, que fala da viúva que traz 2 moedas, e poucos compreendem isso. Sabe por quê? Porque a viúva, olha para mim, a viúva, se estivesse num culto como esse e não desse oferta, ninguém julgaria, porque a vida de uma viúva era ser alguém sinônimo de pena e de ajuda da sociedade. Viúva nunca ofertava, viúva só recebia. Por isso que você vai ver em Atos capítulo 6, Deus ordenando os apóstolos a levantar os diáconos para cuidar dos órfãos e das viúvas.
Quando aquela mulher de Lucas 21 levanta e dá uma oferta, ela contraria, porque ninguém imaginava que uma viúva fosse dar oferta. E aí eu aprendo uma lição que não está na mensagem, mas eu tenho que te ensinar isso. A melhor oferta é aquela que contraria a tua realidade. Ninguém acredita, mas você acredita. Ninguém vê, mas você vê. Oh, aleluia. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Ninguém está vendo, mas você está vendo que Deus vai fazer. Vamos voltar para o texto aqui. Olha para o versículo 13, se você não fechou a Bíblia. Quando ocorre esse encontro, algumas coisas começam a acontecer. Verso 13: e vendo-a, a maioria dos milagres manifestos de Cristo no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, as pessoas vão até Jesus. Mas você lembra que eu falei da multidão que duvida? Da multidão que questiona? Quando você está nessa multidão, você não consegue ver Deus. Você não consegue entender que o irmão do teu lado deu um aleluia. Você não consegue entender que o irmão do teu lado está dando glória a Deus, porque a tua alma está triste, sua alma está angustiada. Mas eu vim te dizer uma coisa aqui: se você entrou aqui nesse lugar e não está conseguindo ver Deus, Deus está conseguindo te ver. Aleluia! Se você não está conseguindo ver Deus, Deus está conseguindo te ver. Ele está conseguindo te ver. Volta rapidinho para o versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, fala comigo assim: porta da cidade. Sabe o que significa isso? Quando alguém não tinha condições de fazer o sepultamento por questões financeiras, ela enterrava o seu ente querido fora da cidade. E aí era decretado, selado a vergonha. Só que Jesus vê essa mulher na porta da cidade, ela não chega a sair. Sabe o que significa? Jesus hoje está te parando no limite da vergonha. Pega no braço desse irmão assim, ó, aperta e fala assim: hoje termina dias de vergonha na tua vida. Jesus vê aquela mulher no limite da vergonha, viúva, sozinha, rejeitada, enterrando um filho. Meu irmão, eu estou pregando e sei que estou pregando. Tem gente aqui nesta noite, tem gente que me ouve pela rádio, tem gente que vai ver esse DVD, que diz: pastor, eu estou vivendo uma sequência de lutas, de adversidade, de dores na alma. Eu estou no meu limite, eu estou vivendo um tempo do meu limite. Hoje isso acaba, porque o El Roi, o Deus que vê, aleluia, 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 o El Roi, o Deus que vê, está te pegando hoje, está dizendo: eu vou curar, vou libertar, vou abrir porta. Quem está pegando se expressa, glorifica Ele. Anduginarai chebina sarabache, alai sike yatakandarai chelebasai, arigesi rebinai chorabache, ai tuiergena sarabandorehai. É o limite da vergonha que termina hoje. É o limite da vergonha que termina hoje. É o limite da vergonha que termina hoje. Quem está entendendo vai exaltar a soberania dele, porque o limite da vergonha termina hoje. Ei, estão te olhando de lado, estão te vendo estranho, mas esse irmão nunca sai da prova. Hoje o limite da vergonha acaba. Se é para aplaudir, aplaude com vontade, porque ele está aqui. Aleluia.
Sabe o que o Espírito Santo manda dizer para você? Você não está conseguindo entender? Há dúvidas no seu coração, há questionamentos. Tu já questionou até a existência de Deus pelo que você está passando. Eu vim dizer para você que estranhamente Deus não está te condenando, Deus está entendendo o que você está vivendo. Pastor, o que é isso? Eu sei que de repente está vendo um tempo da tua vida e você fala assim: pastor, está difícil até crer que Deus existe. Eu sei disso, e Deus também sabe. Ele não vai levar isso em consideração, porque hoje termina essa vergonha na tua vida. Lembra de Gideão? Capítulo 7 de Juízes. Os cananeus, os midianitas roubam tudo que o povo de Deus possui. Tempo de vergonha. Gideão dá o jeito dele, você conhece a história. Pega o milho, vai malhar trigo no lagar. Milho não, perdão, trigo. Ele dá o jeito dele. No versículo 11, a Bíblia diz que o anjo para, se assenta e fica observando a ação de Gideão. Aí o anjo fala assim, ó: varão valoroso, o Senhor é contigo. Você deu glória, Gideão não deu glória não. Gideão fala assim: se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tal mal? O anjo não nem estava aí em querer dar a resposta. Sabe o que o anjo falou para o Gideão? Vai nessa tua força. Eu vou apertar a tecla SAP, porque tem dois irmãos ali atrás que não entenderam o que eu falei. Quando Deus fala através do anjo, o Senhor é contigo, não é porque as coisas estão dando certo. O Senhor é contigo, porque mesmo você não entendendo, você decide persistir e acreditar que o milagre vai acontecer. Meu Deus do céu. A palavra entusiasmo no grego é Deus dentro de nós. Ou seja, está na luta, está na dificuldade, mas eu ainda assim decido andar, eu decido caminhar, eu decido lutar pela minha família. Pastor, eu olho para esse garoto e estou vendo que ele é um traficante, mas eu creio que ele vai ser pastor na presença de Deus. Eu estou vendo meu marido cachaceiro, mas ele vai ser diácono. Eu vou continuar caminhando. Isso, salta nessa cadeira e aplaude e glorifique ao Rei. Ei, xarabaga, serebandarai, chai. Fala pro teu irmão assim: eu posso não entender. Não fala com raiva, eu posso não entender. Não sacode ele e fala assim: eu posso não entender, mas eu vou continuar caminhando. Não fala para ele: eu vou continuar caminhando. Quem vai caminhar? 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 Quem vai caminhar, minha irmã? Você não vai abrir mão do teu casamento não, meu irmão. Tu não vai abrir mão do teu sonho, tu vai continuar caminhando. Você não vai abrir mão do teu ministério não, tu vai continuar caminhando. Você não está entendendo, mas está caminhando, está caminhando, está caminhando, está caminhando. Ai, meu Deus! Chicatarai chebaraçai. Alabase canturi rebanachai. Andugi de ressacataca monocheha. Andugi esse que andoreba salabai. Deus está dizendo a pessoa aqui, mesmo não entendendo, continua caminhando. Tem dia que você não tem nem mais oração. Tem dia que você dobra o joelho e só sabe chorar. Tem dia que você não sabe o que fala. Tem dia que ler Bíblia para você não é porque você não gosta de ler Bíblia, é tamanha a luta da alma. Tem dia que está num culto como esse, levantar a mão e dar glória, só Deus sabe, mas você faz glória a Deus. Você fala aleluia. O povo está vendo o teu sorriso, mas não sabe das tuas lágrimas. O povo está vendo você cantar e adorar, mas não sabe como é que está a tua alma. Mas o El Roi, o Deus que vê, e vendo-a, oh, como eu amo esse Jesus que me vê, como eu amo esse Jesus que me conhece. O salmo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. Oh, não tem como esconder. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Teu perfil do Facebook
O teu perfil no Twitter pode dizer muita coisa do que você não é. Mas Deus conhece não só o seu perfil, porque o nome já diz perfil. Deus conhece o que está dentro de você. E vendo-a, estou no versículo 13, moveu-se de íntima compaixão. Nesse encontro da caravana da morte com a caravana da vida, Ele nos vê. Eu acho que o pessoal não gostou não. Ele nos vê. 2, Ele sentiu íntima compaixão. Fala essa palavra assim, compaixão. Diga compaixão. Olha para mim aqui rapidinho, só para te explicar uma coisa. A palavra compaixão não é uma palavra composta, apesar que na nova ortografia o hífen foi retirado de algumas palavras compostas. Mas a palavra compaixão, ela pode ser dividida para ser compreendida, para você entender o que Jesus sentiu por aquela mulher. Compaixão, com, junto, perto, do lado, dentro. Paixão, paixão é sentimento que corrói a alma. Paixão faz mal. Por isso que a gente ensina para os jovens, as meninas, os rapazes, adolescentes que estão começando a vida emocional, a diferença de amor para compaixão. Amor é esse sentimento que você sente pelo teu professor. Paixão, perdão, é o sentimento que você sente pelo professor. Meu professor de geografia é um gatinho. Minha professora de física é lindinha. Isso é paixão, um negócio que vai passar. Amor é o que a senhora sente, minha irmã, por esse seu marido aí. Ele é esquisitinho, barrigudinho, careca, mas a senhora ama ele assim mesmo. Você olha para ele e fala: meu lindinho de Jesus. É, não é verdade? Amor é o que o Senhor sente por a sua esposa. Ela não é mais aquele lírio do campo, já é quase uma tiririca do brejo, mas tu fala: eu te amo, minha linda, minha fofinha. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Mas a paixão é algo que dói. Aqui, Jesus sentiu íntima compaixão. Jesus sentiu a mesma dor. Tudo bem, vou repetir, que eu acho que você não gostou da história. Jesus sentiu a mesma dor. Pregador, eu quero entender isso, eu vou te explicar. Vivemos um tempo que é onde as nossas dores nos afastam das pessoas. Lá vem aquela irmã. É problema em cima de problema. Eu não tenho saco para ficar ouvindo esse irmão, toda hora é uma luta. As pessoas dizem que amam, mas não amam. Lá vem aquele irmão contar a mesma história, a mesma história. Você tem lá, eu vou falar de negócio de rede social, que está na moda, eu vou falar mesmo. Pastor, eu tenho 3.000 seguidores no Twitter. Aí você, amanhã de manhã, escreve: estou triste. Aí sabe o que vão fazer? Vão curtir. Alguém vai lá e vai curtir, e não resolve nada. Vivemos um tempo em que a nossa dor, fala para o teu irmão assim: tu está vendo meu sorriso? Fala para ele: está vendo meu sorriso? Fala para ele: tu precisa conhecer minhas lágrimas. Fala para ele. Ninguém quer conhecer as lágrimas do outro. Vivemos dias em que eu prospero, e quanto mais eu prospero, mais eu vou me afastando das pessoas. E eu costumo dizer que se Deus fizesse hoje com algumas pessoas o que Ele fez com Nabucodonosor, dado a soberba, dado a arrogância de Nabucodonosor, que a Bíblia diz que Nabucodonosor foi tão soberbo e tão arrogante, que Deus fez ele comer capim.
E eu costumo dizer que se Deus fizesse isso hoje com algumas pessoas, não ia sobrar nem grama sintética. Porque o cara, porque trocou de carro, já acha que é alguma coisa. Porque mudou para um bairro melhorzinho, já acha que é alguém. Porque comprou um sapato luminoso, já acha que é profeta. Agora o nosso Deus, o pessoal da antiga vai lembrar o que eu vou falar agora aqui. Tem uma canção antiga, mas de uma profundidade poética tremenda. O poeta diz e coloca Deus no seu nível. Ele diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. Quem sabe? Absoluto. Olha o que o poeta diz: tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és o quê? Olha para mim. Quando você desenha um ser nesse nível, poderoso, grandioso, conhecedor de tudo, você fala assim, pô, isso aí é um ser muito distante. Já que ele é tudo isso, porque o camarada aí, porque é microempresário, ele nem paz do Senhor dá mais? Tá, então esse Deus que é poderoso, ele vai se afastar. Aí o poeta fala assim: mas apesar desta glória que tens, Tu te importas. Com quem? Com quem? Com quem? Aponta para você. Comigo também. E esse amor tão grande faz, sabe o quê? Eleva-me, amarra-me a Ti. Isso é lindo demais. Tu és tremendo. Eu queria que você profetizasse para algumas pessoas: você serve um Deus que é poderoso, mas sabe o que é dor. Fala para o teu irmão: Deus é poderoso, mas Ele sabe o que é dor. Deus sabe o que é dor. Deus sabe o que é perder um filho. Deus sabe o que é ver um filho sendo pendurado numa cruz. Ele sabe o teu sofrimento, minha irmã. Ele sabe a tua dor, meu irmão. E hoje Ele vai entrar nessa situação. Oh, meu Deus do céu. Quem vai pegar essa palavra vai glorificar Deus aí. Hoje Ele vai entrar nessa. Ele sente íntima compaixão. Ele não olha a tua dor e fala: tá bom, irmão, eu sei, vou orar, e não ora. Põe teu nome aqui no livro de oração e fecha o livro e vai dormir. O teu Deus é um Deus grande, poderoso, tremendo, mas Ele sabe o que é dor. Por isso que eu amo esse Jesus. Por isso que eu sirvo a esse Deus. Porque o dia que eu olhei para o meu redor e vi que, criado sem pai, na época uma mãe que me espancava, me batia, me agredia, sozinho. Aí um dia eu ouvi essa voz dizendo assim: ainda que a tua mãe e teu pai te abandonem, eu te amo. Eu vim dizer para pessoas que estão aqui, fala: pastor, eu sou sozinha nesse mundo, eu sou sozinho nesse mundo. Não, você tem Ele ao teu lado. Ah, você não ouviu o que eu falei? Você tem Ele junto de você. Você é a pessoa com maior potencial nessa terra, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Quem pega essa palavra glorifica e se expressa para Deus. Deus não está preocupado com o teu biotipo. Deus não está preocupado com a tua beleza. Ah, pastor, mas existe o grupinho dos bonitinhos, o grupinho dos feinhos, os grupinhos dos endinheirados, o grupinho dos duros, o grupinho dos que tem carro, o grupinho. Deus não quer grupinho. Deus quer tua alma, teu coração, a tua vida. E hoje Ele diz: eu te amo, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu sei onde você mora, eu sou teu Deus, eu sou teu, eu sou teu. No encontro da multidão,
Ele nos vê. Ele revela que sabe o que é dor. Estou no versículo 13 ainda, tá? Movendo-se de íntima compaixão, disse: não chores. Tu já parou para ler esse versículo? Essa frase? Você não acha uma frase estranha? Para uma mulher que é viúva e agora perde um filho, você falar para ela assim: não chores. Eu sou pastor de igreja, irmãos. E se tem uma coisa que eu já fiz na minha vida e faço, é funeral. Faço muito funeral. Até porque eu sou pastor do Rio de Janeiro e você sabe como é que eu mando lá. Eu fui pastor numa região chamada Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Todo dia tinha enterro. Mas não é de irmã velhinha que morreu, não. Era de garoto de 16, 19 anos que foi assassinado. E lá você tinha uma situação complicada. Porque lá naquele dia estava a família do morto, os amigos do morto e os inimigos do morto, para ver se o morto estava morto. E aí você estava lá, o cara cravado com 5 cerbalhos, você dizia: aqui jaz fulano, um jovem abençoado. Abençoado não, mas não valia nada. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus. E em funeral, aqui comigo, tem uma coisa que eu não entendo. Se alguém depois souber, me explica. Eu não entendo esse negócio assim, meus pêsames. A pessoa já está cheia de dor, você quer dar mais peso para ela? É, não é verdade? Ela já está com a dor da perda, do sofrimento, você fala assim: ó, toma aqui os meus pêsames. Vai ficar mais pesado do que já está? Eu não entendo. Sabe o que eu faço em funeral? Nada. A pessoa quer gritar, deixa ela gritar. Ela quer chorar, deixa ela chorar. Ela quer reclamar, deixa ela reclamar. Ela quer questionar, Deus, deixa ela questionar. É o momento da vida dela. Não adianta tentar dar resposta não, meu irmão, que você está lascado. Pior erro que os pastores cometem é achar que tem resposta para tudo. O maior erro que a liderança comete é achar que tem resposta. Eu participo de um programa de televisão, eu não sei se passa aqui, da Rede Boas Novas, que tem um momento que tem pergunta e resposta. E aí um dia eu estava no programa ao vivo, uma menina ligou e disse: eu quero fazer uma pergunta para esse careca que está aí. Aí eu disse: então faça. Aí ela fez a pergunta, aí eu: fecha a câmera aqui em mim, aqui, ó. Pá! Eu quero dizer para a senhora que eu não sei a resposta. Não sei. E não tem nenhum problema em não saber. Não estou preocupado em querer saber tudo da vida. Eu sirvo a Deus não é pelas respostas que Ele me deu. Eu sirvo a Deus porque meu nome está no livro da vida. Eu sirvo a Deus porque Ele me ama. Eu sirvo a Deus mesmo, aleluia. Quantos podem aplaudir porque simplesmente servem a Deus? Mas quando Jesus fala para aquela mulher: não chores, nesse encontro da multidão da morte com a multidão da vida, só um tem autoridade para falar não chores: aquele que tem autoridade sobre a morte. Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, uma das características do novo céu e da nova terra é que, diz o versículo 4 de Apocalipse 21, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Fala para o teu irmão assim: essa é a noite que Deus está dando um basta nos seus sofrimentos. Eu acho que esse irmão não gostou não. Fala para ele de novo, fala para ele assim: essa é a noite que Deus está dando um basta nos seus sofrimentos. Deus está dando um basta, Deus está parando, Deus está acabando. Por isso que Ele fala: não chora não. Vai vir um tempo da alegria, vem um tempo da felicidade, vem um tempo oh meu Deus, vem um tempo da bênção na tua vida. Deixa eu começar a terminar aqui. Verso 14: chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam fizeram o quê?
Diga, pararam. Olha para mim. Essa é a cena. Essa é a cena. O cortejo fúnebre está indo. Não estão entendendo, mas estão caminhando. Não estão compreendendo, mas estão prosseguindo. Não estão aceitando, mas estão andando. Jesus, olha para mim. Jesus vai e segura o caixão. Esquife não é flauta não, tá? De um pregador. E aí Jesus tocou o esquife. Não. E nenhum tipo de viola. Porque aí Jesus tocou o esquife. Não. Esquife é algo inferior a um caixão. É uma caixa aberta. E aqui é um princípio de um Deus que nos liberta. A Bíblia diz em Números capítulo 19, versículo 11, que quem tocava um defunto se tornava imundo. Só que Jesus tocou naquele defunto, porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ele se fez maldito por mim e por você. Ah, você não gostou do que você ouviu. Você precisa conhecer mais sobre o princípio da salvação. Meu irmão, Jesus hoje está segurando essa sua situação. Ele está comprando essa briga. Ele está entrando nessa questão. Pastor, o que significa esse segurar e parar? Significa que tem gente aqui que Deus hoje vai parar você. Não é porque Ele não quer que você ande, é para mudar a tua rota. Tu estava indo enterrar a tua vitória, mas hoje você vai voltar para casa com festa. Tu estava indo enterrar os teus sonhos, mas você vai voltar glorificando a Deus. Ele vai parar para te dar uma nova rota. Uma nova rota. Quem pega essa palavra glorifica e aplaude e exalta Ele. Sacode esse irmão até ele ficar com raiva e fala para o teu irmão assim: Deus vai te parar para Ele mudar a sua rota. Pastor, eu senti que na minha vida as coisas deram uma parada. Isso é a mão de Deus. Eu senti que as coisas paralisaram. É a mão de Deus. Deus está parando você, porque a rota que você está indo sepultar o teu casamento. Você está decidindo, não, meu casamento acabou, eu estou decidido a me separar. Deus vai parar você hoje, vai restaurar a sua casa, a sua família. Você está dizendo, ah pastor, eu estou caminhando decidido a entregar ministério, não quero mais saber esse negócio de ser obreiro, de ser cantor. Ih, cantor, pastor, eu tenho um CD lá em casa lá que nunca tocou na Rádio Logos. Deus vai dizer, oh, vai parar não vai parar não. Ah, meu Deus do céu, eu é que vou parar você para te dar uma nova rota, para te dar um novo projeto, para te dar um novo sonho. Quem está pegando essa palavra aí? Tem crente aí atrás aí? Tem crente lá atrás? Tem crente aí no meio? Tem crente aí? Então glorifica a Deus, exalta a Deus. Se eu estou pregando para alguém, esse alguém vai aplaudir. Se eu estou pregando para alguém, esse alguém vai exaltar. Nesse encontro, Ele nos vê, Ele compartilha a nossa dor, Ele nos para nos dar uma nova rota. 4, disse ao jovem: levanta-te. No primeiro momento, Jesus fala com a viúva. No segundo momento, Jesus fala com o defunto. No primeiro momento, Jesus está falando com você. No segundo momento, Ele está falando com o teu sonho. No primeiro momento, Ele está movendo você. No segundo momento, Ele está dizendo, cura, vai para aquele corpo ali agora. No primeiro momento, Ele está dizendo para você, não desiste não. No segundo momento, é sonho, volta a nascer nesse coração. Ele está dando ordem hoje. Aleluia, aí vai ter que obedecer, vai ter que obedecer. Verso 15. E mais 4 coisas eu termino. Mais 3 só. Que eu quero que você volte aqui amanhã. E o defunto se assentou e começou o quê? Não, fala rindo pro teu irmão. Defunto hoje vai falar. Pregador, que defunto
Defunto era aquele teu sonho que estava esquecido. Defunto era aquele teu projeto abandonado. Ele vai dar sinal de vida hoje aqui. Ai, meu Deus. Ele vai falar hoje aqui. Aquele teu marido que está literalmente um defunto na sua casa, não te dá bom dia, não fala. Tu vai chegar em casa hoje, ele vai estar ouvindo um louvor. É o defunto, oh meu Deus do céu. Aquele teu filho que só te dá trabalho, vai falar: mamãe, me leva na igreja domingo, porque eu quero ir na igreja. É o defunto falando. Ei, você tomava 20 remédios, o médico vai falar: para os remédios tudo, porque não sei o que aconteceu. É o defunto falando. Hoje o defunto vai falar aqui. Quem está pegando essa palavra glorifica a Deus e exalta Ele. Eu não sei se você acredita que Deus está aqui, mas eu acabei de quebrar um anel de ouro aqui na minha mão, ó. Partiu, tamanha unção de Deus que está nesse lugar. Quebrou aqui, ó, partiu aqui agora. Eu não sei se você acredita nisso, mas que o defunto vai ter que falar. Vai. Sacode esse irmão e fala: hoje o defunto vai ter que falar aqui. Hoje o defunto vai ter que falar. O defunto se assentou, começou a falar, e Jesus fez o quê? O entregou à sua mãe. Fala para o teu irmão assim: quando chegar a hora, não fala com raiva, quando chegar a hora do teu milagre chegar, não haverá retardatários, não haverá obstáculos, vai vir direto para a tua mão. Vai vir direto para a tua mão. Vai vir direto para a tua mão. Ai, meu Deus do céu. Vai, eu vou rodar aqui, eu vou rodopiar. Vai vir direto para a tua mão. Quer ficar de pé para aplaudir? Fica de pé para aplaudir, fica de pé para glorificar, fica de pé para exaltar. E dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. E exalta Ele. Jesus fez um milagre, mas Jesus falou: espera aí, a primeira pessoa a desfrutar desse milagre é quem chorou. Jesus fala assim: filho, vem, eu sei que você está animado, mas a primeira pessoa a desfrutar disso é quem esteve um dia aqui derramando lágrimas. Versículo 16. Fica de pé que eu vou terminar essa de pé aí. E de todos, enche o pulmão e fala: de todos. Diga: de todos. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Pastor, de todos? Escuta isso. Eu comecei essa mensagem dizendo que haviam duas multidões. Uma multidão acostumada a ver Jesus fazer milagres. Uma multidão acostumada a ver Jesus multiplicar pão e peixe, minha linda. Uma multidão acostumada a ver Jesus fazer um monte de coisa, meu pastor. Mas havia uma outra multidão que não estava acostumada a ver essas coisas. Mas quando o milagre aconteceu, tanto a multidão que estava habituada a glorificar, como a multidão que estava em crise, exaltaram e glorificaram a Deus. Segura que tu vai voar agora. Quando o teu milagre chegar, que você der o testemunho aqui, nós que somos crentes, quando você der o seu testemunho, para a gente que é crente, Deus é fiel, Deus faz. Mas aquele que nunca deu um glória na tua casa vai ter que dizer assim: Deus é Deus na vida dela. Oh, Deus é Deus na vida dele. Quem pega essa palavra aplaude e glorifique a Deus. E aí eu vou realmente terminar agora. Versículo 16, dizendo: um grande profeta se levantou. Deus visitou o seu povo. Algumas semanas atrás, eu estava na minha cidade, Rio de Janeiro, e eu fui num shopping.
um shopping famoso. Quando eu cheguei no shopping, eu vi uma cena estranha. Eu vi muitos seguranças, além dos que já trabalham no shopping. Os caras falando naqueles pontos, uns falando aqui no braço, assim, estranho. E aí, olha pra mim aqui, tô terminando já. Tinha um negão, e eu posso falar negão porque eu sou negão. Você tem que falar afrodescendente. E você que é negão e está preocupado em ser chamado de negão, fica tranquilo, porque no passado você era negão, agora você é afrodescendente por causa da lei. Mas depois do arrebatamento você vai ser alvo como a neve. Aleluia. Escuta isso. Aí tinha um negão com roupa militar, todo graduado, cap, e ele andando, um bastão na mão, os seguranças em volta, e o shopping parou. Ele andando. Eu, como sou carioca, da casca da gema e do ovo, eu falei, isso aí é pegadinha, isso é algum migué. No Rio a gente tirou essa expressão, isso aí é migué. Mas eu passei duas vezes na frente do negão. Falei pro negão, eu não conheço meu pai, né, irmão? Vai que o negão é meu pai, né? E fala, tá te procurando, filho. Aí me dá um dinheirinho, né? Aleluia, né? Agora escuta essa coisa aqui, muito engraçada. Tinha uma senhora com uma filhinha, e de repente assim, no nada assim, ó, a senhora fez assim, dentro do shopping, ela gritou, quem é esse cara aí? Do nada, ela deu um grito, quem é esse cara aí? Aí eu acho que alguém de alguma loja falou quem ela era, quem o cara era. Aí ela falou assim, que palhaçada, hein? Parar o shopping por causa desse cara, a gente nem sabe quem ele é. Aí na hora o Espírito Santo me lembrou desse texto, porque ainda que esse homem seja alguém muito importante, a visita dele no shopping não mudou em nada a vida daquelas pessoas. O Obama esteve no meu Rio de Janeiro, minha vida não mudou em nada. O príncipe Harry, não tem o Harryzinho é pros íntimos, neto da Betinha. Harry esteve lá no Rio, minha vida não mudou em nada. Mas quando Deus visita o seu povo, quando Deus visita o seu povo, aí é diferente. Quando Ele visitar a sua casa, você vai ver o resultado. Quando Ele visitar a sua empresa, você vai ver o resultado. Quando Ele visitar a tua saúde, você vai ser alabaxere, alabaxai. Se é tempo de chorar, pode até chorar. Só quem crê vai dar glória. Mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de pode até meu Deus, mas haverá o quê? Uma festa ao amanhecer. Eu quero orar por você. Escuta, calma. Você que entrou aqui hoje e você faz parte daquela multidão, a multidão que não conhece Jesus ainda,
A multidão que um dia até andou com Jesus, mas hoje você só faz questionamentos, você só duvida, você só se pergunta dos porquês. Mas hoje você quer fazer parte da multidão que vai desfrutar da vida eterna. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida para Jesus, ou você está aqui hoje e quer voltar para Jesus, me permita abençoar a tua vida, me permita orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu quero fazer parte da multidão que Deus vai mudar a história. Vem aqui na frente, vem até aqui, ó. Canta, canta, a dupla honra. Canta, 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 canta. Canta, minha filha, a dupla honra. A dupla honra. Isso é minha terra, meu irmão. Sai do seu lugar, vem, isso, vem. Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem família, vem você jovem, vem para Jesus, vem. A esperança em tempos de guerra. Em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver. Quem pode glorificar a Deus? Mas o haja de Deus, O haja de Deus, o haja de Deus. se o quê? Se ouvirá. Levanta a mão pro céu e diga isso. Se é tempo de chorar, Pode até chorar. vem filho, vem filho, vem, vem filho, vem, vem. Mas Vem, vem, haverá Deus vai mudar a tua história hoje. uma festa ao amanhecer. Fica ligado aí, fica ligado. Shuricalabas. Se tempo de chorar, Shuricalabas, xerebassais. Eu quebro as algemas que te prendia. Eu quebro os demônios que te aprisionavam. Hoje Deus te transforma numa nova criatura. uma Em nome de Jesus. ao amanhecer. Mas haverá Filho, filho, olha para mim. Olha assim com as suas mãos. Fica atrás dele. Hoje Deus tira de você uma sentença que Satanás deu quando você tinha 12 anos de idade. O diabo disse que você nunca seria feliz e que você ficaria maluco. Mas hoje Deus arranca isso de você. Xarabagaçai. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, ó. Ministra, pastor. Deus está quebrando sentenças que Satanás colocou na tua vida aqui. Você está muito enganado se você achou que 31 de dezembro de 2012 ia ser mais um ano qualquer. Não, vai ter festa naquela casa. Olha bem para esse moço aqui, ó. Vocês vão ver esse moço pregando a palavra de Deus. Vocês vão ver esse moço pregando a palavra de Deus. Fala comigo toda a igreja, Senhor Jesus. Não, fala com vontade, irmão. Senhor Jesus, nós te louvamos por essas vidas que reconhecem a tua soberania e a tua grandeza. Hoje, no encontro da caravana da morte com a caravana da vida, diga: a vida prevaleceu. Diga: a vida prevaleceu. A vida prevaleceu. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela. Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube.
As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode.